Olá, tudo bem com você? Começa agora mais um Alesp Cidadania aqui na programação da Rede Alesp. Dia 23 de novembro é o dia de conscientização, do câncer infanto-juvenil. E para falar sobre esse assunto eu converso com o Dr. Jairo Cartum, que é médico oncologista pediátrico e professor responsável pela disciplina na Faculdade de Medicina do ABC. Também recebemos aqui a Roberta Biguchi, que é personagem fundadora da ONG Big Rios e vai contar o trabalho que ela tem aí com as pessoas, que têm câncer durante o infanto-juvenil, durante a adolescência. É um tema muito importante para a gente abordar. Doutor, eu começo perguntando quais os tipos de câncer mais frequentes, nessa população. Olá, os tipos mais comuns é a leucemia, corresponde a 1/3 dos tumores da infância. Depois nós temos os tumores cerebrais, em torno de 20%, e os linfomas, que correspondem a uns 15%. Então esses 3 tipos correspondem a 2/3 dos tumores da infância. Existem outros que correspondem àquele 1/3, tumores de rim, tipo nefroblastoma, tumor suprarrenal, neuroblastoma, tumores de osso, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, tumores de musculatura, rabdomiossarcoma e assim, o tumor da retina, que é o retinoblastoma, tumor de fígado, hepatoblastoma. Os principais são leucemia, tumor cerebral e os linfomas. Para que a gente entenda, doutora, essas crianças e depois jovens, adolescentes, elas já nascem com essa predisposição? Como é que funciona isso? Não é que nasce, o único tumor que tem um componente hereditário, metade das vezes, quer dizer, que seja genético, hereditário, é o retinoblastoma. O que acontece? Essas crianças, elas, diferentemente do adulto, não tiveram tempo de ser expostas a fatores ambientais. Então, elas nascem com um defeito no gene, que pode encadear a doença no início da vida. Diferentemente do adulto, que o fator ambiental é importante, a criança não teve tempo de ser exposta, então ela não tem fator ambiental tão importante. Ele é genético, não quer dizer hereditário. O único o câncer que é hereditário, que pode ser em metade das vezes, é o tumor da retina, é o retinoblastoma. É que as pessoas às vezes confundem um pouco, o genético com o hereditário. Exatamente, é bem importante. Genético é um defeito no gene. Hereditário é que esse defeito passa de geração em geração. Então ele não é hereditário, apenas num tipo de tumor, metade das vezes. Mas ele é genético, é um erro no gene, é um defeito no gene. Importante esclarecer. Vou saudar também a Roberta Biguchi, que faz um trabalho aí muito bom, na conscientização e na ajuda às pessoas que desenvolvem o câncer, na idade infanto-juvenil. Roberta, seja bem-vinda. Conta um pouquinho do trabalho de vocês, da ONG, para ajudar essas crianças e adolescentes. Roberta, daqui a pouco a gente conversa, a gente volta com a Roberta. Oi, desculpa. Pois não, agora Desculpa, sim, Roberta, aqui. Muito obrigado pela participação. Desculpa, é prazer enorme estar aqui com vocês, te conhecer, mesmo que virtualmente. E o Dr. Jairo, para quem não sabe, é o nosso padrinho da nossa ONG. Eu acho que quando nós começamos isso, nós não tínhamos nenhum conhecimento, fazem 20 anos, e era muito difícil no começo, porque não tinha essa aceitação, não existia palhaço de hospital. Na verdade, os palhaços, eles iam para atrapalhar as enfermeiras para fazer o tratamento deles. E o Dr. Jairo, desde o princípio, acreditou muito nessa parte de humanização, e nós acreditamos no que o Dr. Jairo falou. E aí, de lá para cá são 20 anos que nós trabalhamos com essas crianças. Tem várias dificuldades que a gente vai falar aí durante o programa, mas é uma coisa que nós percebemos que sempre vale a pena, tanto para eles como atendidos, como nós que atendemos. O resultado ele é muito gratificante. Legal, muito importante, essa explicação. E aí, doutora, eu vou te perguntar, qual que é a importância dessa humanização, A gente sabe que hoje, para a maioria dos tratamentos médicos, é importante, essa visão, esse olhar para a humanização. A gente sabe que faz a diferença. Aí você chegando no câncer e nas crianças e nos adolescentes, eu acho que isso é mais importante ainda, Humanização, eu sempre falo que é o remédio do coração, E é muito importante.
comprovadamente, cientificamente, a gente sabe que o ambiente humanizado gera um prognóstico melhor para o paciente. Isso é um trabalho feito no exterior, em que pegaram dois grupos. Um grupo de crianças que foram com câncer, que foram tratadas com humanização, com palhaços, e um grupo sem palhaços. Aquele grupo de crianças que teve aquele ambiente humanizado de atendimento, teve um prognóstico, um resultado bem melhor daquele grupo que não teve o ambiente humanizado. E por que isso? Se o ambiente é humanizado, é bom para a equipe que cuida, é bom para o familiar que cuida e é bom para a criança. Isso estimula o sistema imune. Uma pessoa que está com a cabeça boa, o sistema imune funciona melhor. O sistema imune é muito importante, tanto na prevenção da doença como no tratamento. Só a medicação não funciona. O sistema imune tem que funcionar também, tanto é que tem imunoterapia hoje em dia, né? Então é muito importante um ambiente humanizado. A criança, ela falta menos no tratamento, ela tem uma adesão maior ao tratamento. A família tem uma participação maior e cuida também da equipe. Um ambiente humanizado é bom para a equipe também, não só para o paciente familiar. Porque é um ambiente pesado, um ambiente da oncologia infantil. Então, só tem ganhador. E o resultado final é óbvio. A gente percebe claramente que um ambiente humanizado gera um prognóstico melhor para o paciente. Isto é, ele dá, além de dias de vida e vida aos dias. Eu diria que é um trabalho tão importante quanto a equipe de saúde, a humanização, ela tem que participar. Muito importante isso, né, doutor? Agora, a gente sabe, né, na maioria dos tipos de câncer, a gente fala no diagnóstico precoce, que faz toda a diferença, né, no prognóstico de tratamento. É a mesma coisa no caso das crianças, e aí a gente vai entrar num ponto, né, o que os pais têm que estar alertas, né, porque a gente pensa, né, é difícil, né, você pensar em investigar, né, fazer auto-check-ups numa criança que teoricamente a gente pensa, né, estar totalmente saudável, né? Você pensa em check-ups, rotina, quando você chega no momento da sua vida. Como é que deve ser o olhar dos pais em relação a isso? Não existe, como no adulto, aqueles exames de triagem, tipo Papa Nicolau, né? O PSA para câncer de próstata, mas tem uma dica bem importante. Como se manifesta a doença em criança? Ele, na verdade, mimetiza os sinais e sintomas típicos de qualquer doença da infância. É aquela febre que se mantém, é aquele gânglio que está aumentando, aquela dor de barriga que piora, aquela dor de cabeça constante. Qual é a dica, então? É a dica, aquele sinal e sintoma que se mantém e piora rapidamente. Por que isso? Um tumor da infância duplica uma vez por mês. Um linfoma não Hodgkin da infância, cada 24, 48 horas. É muito rápido. Então, aquela febre que não resolve de mais de 10 dias, 10% das vezes, 10%, não a maioria, gente, é de origem oncológica. Um gânglio que vai aumentando também pode ser, mas o que é importante para o pai e para a mãe saber? Toda vez que aquele sinal se mantém e piora, tem que ser investigado, como qualquer situação. Então é isso, aquela dor de barriga que começa a piorar rapidamente, tem que passar num pediatra, num pediatra de saúde da família e tentar, não é que é um câncer, porque é uma doença não tem um prevalente, é uma doença, mas pode ser. E aí, qual o sinal e sintoma é isso? Qual a grande dica? A dor de cabeça está piorando, tem que ser investigada. A grande maioria das vezes, grande maioria, é um problema de visão, uma sinusite, mas de maneira esporádica pode ser. Qual é a dica? Está piorando, começa a vomitar, começa a chorar, tem que investigar. Dorzinha na perna, a criança começa com uma dorzinha, mas começa a mancar, aí tem que começar a investigar, para afastar a possibilidade de ser um câncer, não que seja. Agora, Roberta, eu quero que você conte para a gente, né, o que assim, motivou você a fazer esse trabalho, a criar essa ONG? Conta um pouquinho da história. Bom, vamos lá. Eu venho de uma família que sempre cuidou muito dessa parte de solidariedade. Meu pai e minha mãe sempre fizeram muito. A minha casa parecia um depósito de produtos para doação. E aí, quando eu assisti o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso, que é de um médico, que é um estudante de medicina, que ele se veste de palhaço para visitar para visitar pessoas internadas. E eu, dentro da construtora, nós trabalhamos essa ONG, ela é da MB Guz, que é uma construtora no Grande ABC.
E eu passei o filme e eu falei, gente, eu queria montar um grupo de palhaços de hospital. E o pessoal achou que eu tinha problemas, que eu era meio louca. Como que uma construtora ia montar um grupo de palhaços de hospital? Mas a Mônica e a Cecília eram duas colaboradoras que estavam lá com a gente, elas aceitaram o desafio e nós falamos, nós vamos montar esse grupo. E começamos a estudar o que fazer. Eu tinha alguma experiência com criança, que eu trabalhava em acampamento de crianças, nas minhas férias. E nós começamos a estudar, fizemos alguns testes, que tipo de brincadeira podia fazer. E lá fomos nós na primeira visita, que foi dia 8 de novembro de 2004. Fizemos 20 anos esses dias. E o Dr. Jairo foi a primeira pessoa que... Nós entramos na Fundação de Santo André por conta da dona Clotilde Dibe, que era, nós chamamos da nossa madrinha. Ela era presidente da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer. E ela falou, por que você não leva seu grupo de palhaços lá na Fundação do ABC? E quando nós chegamos lá, encontramos com o Dr. Jairo. Tudo que a gente tinha preparado para a primeira visita foi horrível, deu tudo errado, porque eu estava acostumada com crianças que brincavam no parque, e de repente eu estava com crianças com uma agulha no braço tomando a quimioterapia. Então, tudo que a gente preparou deu errado, mas o doutor Jairo não deixou a gente desistir e a gente, logo na primeira semana, nós voltamos para casa com a lição de casa de estudar, entender brincadeiras, o que podia ser feito. E nós percebemos que a gente ia fazer a diferença. Porque o doutor Jairo falou uma coisa muito importante. A humanização é aquele momento que a pessoa está no hospital ou está fazendo o tratamento. Se ela não tem nada para fazer naquele momento, ela vai ficar pensando na doença. Então, quando os palhaços chegam, a gente faz, pelo menos por 2 ou 3 horas, elas esquecerem que elas estão no ambiente hospitalar. Elas vão brincar de jogar bingo, uma palavras cruzadas, uma mágica, uma contação de histórias. Então, isso faz a diferença. Eu sempre brinco, né, que meus filhos, quando eles falam que estão com dor, eles querem ir para a escola, eles querem faltar na escola, eu falo, não pode. Por quê? Porque quando você falta na escola e você fica em casa, você fica pensando na sua dor. E quando você está na escola, você acaba se distraindo. E a mesma coisa o Big Riso. Os palhaços, eles fazem essa função de distrair o pai, que está sempre pensando naquele sofrimento do filho, ou da própria criança que está com dor. Então, foi assim que surgiu o Big Riso, de uma origem familiar, de querer fazer alguma coisa sempre para ajudar o próximo. Dentro da empresa, a gente teve todo o apoio. Nós fazemos as visitas em horários de trabalho, não é final de semana, isso é esporádico. E a gente percebeu o quanto isso faz bem para os pacientes. O Dr. Jair sempre deixou isso muito claro e a gente acredita de verdade, porque tem estudos, ele mesmo já passou isso para a gente várias vezes. Agora, doutor, explica um pouco para o nosso telespectador como é que funciona o tratamento do câncer em crianças. É semelhante ao do adulto? É diferente? Como é que funciona? E aí eu faço até uma pergunta dura. O câncer na idade infanto-juvenil, que é do 1 até 19 anos, ele é mais letal do que normalmente nos adultos? Como é que funciona isso? O câncer infanto-juvenil já foi bastante letal. Na década de 70, te curava 20% das crianças apenas. Hoje em dia, 80%, 85%, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. Isso é importante. E como tratar essa doença? Você tem um tumor e esse tumor pode dar raízes para outras localizações, as chamadas metástases. O tumor eu trato como? Eu tiro, cirurgia, e quando eu não conseguir tirar tudo, eu posso usar a radioterapia, que é que nem um raio-x, só que um tempo maior, uma dose maior. E a doença que pode se espalhar pela circulação, eu vou usar substâncias que circulam pelo sangue, que é a chamada quimioterapia. Então, basicamente, o tratamento convencional é cirurgia e ou radioterapia para tirar o tumor, parte local. E para a doença à distância, a quimioterapia, que pode ser a base de planta, pode ser um antibiótico inicial, pode ser por boca, pode ser injeção, pode ser intramuscular, tem várias vias de você dar. O que é comum é que elas agem nessas células que estão se multiplicando. E mais modernamente, que está revolucionando mais ainda, mas que ainda é caro, e está muito novo na oncologia infantil, tem 5 anos apenas, a imunoterapia e a terapia-alvo, que, como o nome diz, é direto, a terapia-alvo para a célula doente. Então, tem menos efeito colateral, bem menos.
que é um problema que a gente tem hoje em dia ainda. E a imunoterapia, que é estimular o sistema imune a combater a doença. É o que a gente até conversou anteriormente, que a cabeça boa, a humanização ajuda nisso também. Mas na oncologia infantil é novo, tem uns 5 anos apenas, a adulto tem mais tempo. E ela é cara ainda, é bastante cara. É interessante, né, toda essa explanação. Doutor, metástase, ela é mais comum nas crianças ou mais nos adultos? Depende do estágio do câncer? Como é que é isso? É o que você acabou de falar corretamente, depende do estágio do câncer. Aí está a importância do diagnóstico precoce. Aí a importância da família ficar... Porque se você pega uma doença em fase inicial, a chance de metástase é bem menor. A chance de cura é muito maior, o tratamento é menos intensivo. Então é muito importante, metástase depende do estadio da doença. Se você pega uma doença em fase inicial, tem menos chance de ter espalhado. Se você pega uma doença avançada, certamente ela deve ter se espalhado. Tá. E qual desses cânceres todos que o senhor citou, né, é o mais comum entre as crianças? Leucemias. 1/3 é leucemia e se manifesta como? Uma criança que hoje está bem, mas amanhã ela acorda pálida, ela começa a ter uma febre muito prolongada, lembrando que febre é muito comum em criança, né? É a coisa mais comum que tem. Também não adianta alarmar. Não é qualquer febre, gente, né? Atenção, A febre é uma febre prolongada, né? Ou ela acorda com manchinhas roxas pelo corpo, é assim que ela se manifesta a doença. É rápida, hoje eu não tenho nada, amanhã eu acordo com manchas pelo corpo, amanhã eu começo com peteca, com manchinhas roxas, acordo pálido, ou começa aquela febre que não se descobre a causa, é uma febre prolongada. É importante, né, esse esclarecimento. Qual deles é o mais raro? Porém, frequente no dia a dia do diagnóstico. Mais raro dos tipos de câncer em criança. Você quer dizer, o tumor menos frequente, é isso? Menos frequente, mas porém que aparece no a gente diagnóstico. Tem que lembrar do retinoblastoma, né, que é aquele... o pessoal já deve ter ouvido falar, que é o tumor da retina, do olhinho de gato, que chama. E ele é pouco frequente. Mas pode começar, às vezes, com uma criança que fica vesguinha, com olho vermelho, pode começar com um olho vermelho, por exemplo. É um sinal e sintoma que pode ocorrer de um retinoblastoma. E tem outros menos frequentes, tem tumor de testículo em criança, que pode ocorrer uma massa testicular. Tem tumor de ovário em criança, tem tumor de fígado, que é pouco frequente. Esses são menos frequentes. Mas qual é a dica? Gente, é aquele sinal e sintoma que se mantém, não tem segredo. Qualquer alteração, a criança tem que passar no médico, mas aquele que recebe, que tem que ficar mais de olho, é fácil, porque aumenta rápido. É uma dorzinha de barriga hoje, fraquinha, a criança vai lá e continua brincando. Mas daqui umas 10 dias, ela já começa a chorar, ela já fica deitadinha. É uma dor de cabeça que também hoje ela tá na boa, né? Tá aí. Mas daqui 3 semanas tá vomitando, acorda, tem uma dor de cabeça insuportável, não consegue fazer. Então é um sinal e sintoma que se aumenta. Não é aquele pescocinho que você palpa uma ínguazinha aqui, que é muito comum em criança, por sinal. Carocinho, pescoço de criança é a coisa mais comum que tem. E não é nada. Mas aquele carocinho que aumenta semana a semana tem que ser investigado. É isso. Importante, né? Importante estar atento sempre aos nossos filhos. Roberta, conta um pouquinho, né, da prática do trabalho de vocês, em quais hospitais, em quais lugares vocês fazem, né, esse trabalho e também como é que funciona. Conta também um pouquinho, né, do retorno que vocês têm, né? Conta um pouco na prática como é que funciona. Só complementando o que o doutor Jairo falou, né, que a gente tem que ter o cuidado com os nossos filhos. Eu tenho 4 filhos e eu brinco que quando começou o Big Riso, eu não tinha pediatra, eu tinha oncologista, porque meus filhos eram pequenos e ouvia tanto essa história de que tinha que pegar no começo, se fosse um problema tinha que ser o diagnóstico precoce, que eu já tinha qualquer dor, eu nem levava no pediatra, eu levava no oncologista, que era o doutor Jairo. Então, também não precisa ser nesse exagero que eu cheguei nesse ponto. Mas o nosso trabalho, ele consiste realmente, a gente se troca dentro da construtora, e quando eu brinco que as pessoas têm os voluntários mais tímidos, que eles falam, não sei o que fazer. Aí eu falo, a hora que você colocar o nariz vermelho,
Você esquece que você é a Roberta, por exemplo, no meu caso, para você se tornar Spiningrifica Pirulito, que no meu caso também é o meu nome de palhaço. E aí, às vezes, a gente passa no meio dos clientes vestido de palhaço e já passa brincando. Sai aquela característica séria que nós temos de trabalho normalmente e já entra com um espírito de brincadeira. Então, porque como a gente está com crianças, hoje a gente atende adultos também, mas normalmente a maioria dos casos é criança. A criança sabe quando você está fingindo. O adulto, ele já sabe que o palhaço, ele é uma pessoa que se vestiu de palhaço, mas a criança, ela entende que é um palhaço. É igual eu brinco com aquela história do Homem-Aranha que vai vender algodão doce na praia. Gente, pelo amor de Deus, aquilo acaba com o encanto de qualquer criança. Então, quando a gente, porque ele tá com a máscara pendurada, ou suando, com tênis de qualquer jeito, então a gente se preocupa muito em manter a caracterização para a criança acreditar que é um palhaço de verdade e que está lá especialmente para visitá-lo. Então, hoje, quando a gente entra num ambiente hospitalar, o nosso foco, nós vamos direto na pediatria, mas normalmente a enfermagem chama a gente para ir numa UTI, para visitar um idoso, por exemplo, que está lá há algum tempo sem nenhum parente que foi visitar. Então, nós achamos que, assim, tem dificuldades, lógico, nós não temos preparo psicológico para esse tipo de atendimento, para ver, ninguém quer ver uma criança com câncer. A minha mãe sempre brinca não, ela sempre fala muito sério que nós, voluntários do Big Riso, a gente tem que fazer rir quando a gente tem vontade de chorar. E é verdade isso. Então, já aconteceu de ter voluntários que chegam num atendimento e não tem estrutura emocional. Aí sai, aí a gente, o outro, por isso que nós nunca vamos sozinhos no hospital. Sempre que um voluntário quiser entrar no hospital, no grupo, ele vai com um voluntário mais experiente para poder, caso tenha algum problema, ele ser acolhido, porque nós também precisamos de acolhimento. Todos somos seres humanos e todos temos as nossas fraquezas. Então, esses voluntários, eles, vamos supor que alguém está assistindo aqui agora e queira participar do projeto. Então, ele vai se cadastrar, mandar um e-mail para bigriso@bigriso.com.br e vai fazer um cadastro e a gente vai dar alguns treinamentos. O primeiro, que é básico, é a higienização hospitalar, o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro de um hospital. Ah, mas eu não sei fazer nada. Tá bom, mas você sabe ler um livro, você pode ler alguma história para as crianças. No meu caso, por exemplo, eu particularmente, eu não sou uma pessoa que tem habilidades de palhaço, mas os pais, eles olham para mim, eles querem desabafar, eles querem contar, eles querem conversar, eles querem falar dos outros filhos, porque no caso da quimioterapia lá na fundação, por exemplo, tem muitas mães que estão lá, que vêm de outras cidades e que deixam os outros filhos enquanto a criança doente está em tratamento. Então elas querem conversar, elas querem contar, elas querem ter alguém para ouvir. E o voluntário pode fazer isso também. Eu não preciso ser engraçado o tempo todo, eu só preciso dar amor. Então, quando eu tenho essa disponibilidade de tempo, uma vez eu fiz uma visita e uma senhorinha, ela chorou porque eu estava lá e ela falou assim: Olha, tá num domingo chuvoso. Isso era uma visita fora do Big Riso. Um domingo chovendo e ninguém veio aqui me visitar e você saiu da sua casa para vir me visitar? E eu falei: Vim aqui. E ela segurou na minha mão de uma forma tão carinhosa que eu sinto a mãozinha daquela senhora até hoje em mim, porque quem ganhou mais aquele dia? Foi ela, que eu estava lá visitando, ou fui eu, com aquela mãozinha que ela colocou na minha, me agradecendo de eu estar fazendo aquela visita? Então, hoje a gente está no Hospital de Anchieta de São Bernardo e na Fundação de Santo André. Na pandemia, antes da pandemia, nós estávamos também no servidor, no Hospital do Servidor Público de São Paulo e no Hospital Mário Covas, no ABC. Mas com a pandemia, depois vieram muitas exigências de vacinação para os voluntários e outras exigências, e eu não consegui atender isso. Então, a gente mudou, estamos em São Bernardo e em Santo André. Mas a gente faz com muito carinho, porque eu não sei quem que ganha mais, se é o voluntário ou se é o paciente. Legal, importante todos esses registros. Agora, doutor, voltando, né, e ainda falando dessa parte de humanização que é tão importante, né? Como humanizar dentro de um tema tão sério, um tema tão difícil de lidar, foi o que ela falou, né? Como é que a gente consegue estar sorrindo no meio de uma questão tão triste em muitos momentos, né? Como é esse processo? Eu não diria que é triste, não, né? Eu diria para você que é um ambiente que
tem aquela dor que a criança dá picadinha, de ter que internar no hospital. Isso mexe com a cabecinha da criança. Mas não é um ambiente triste, é um ambiente assim, de muito amor, acima de tudo, muito amor, né? E que torna o ambiente, assim, um ambiente que a gente sabe que é um ambiente do ponto de vista, assim, tem um sofrimento, porque, lógico, a criança devia estar na escola, devia estar brincando, devia estar lá, né? Mas não é triste, porque é um ambiente de muito amor. Então, se você vê no ambiente de um ambulatório de oncologia infantil, no hospital, é todo mundo um querendo ajudar o outro, é o palhaço que está brincando, é o que tem animaizinhos, pet terapia também, que os cachorrinhos que às vezes brincam lá também. Quer dizer, tudo ele tenta mimetizar o ambiente da criança. Então, tanto é que tem criança que gosta de ir lá, tem criança que adora. Por quê? Porque chega lá, tem o palhaço que brinca, tem a enfermeira que vai lá, vai dar um beijo, vai brincar. Então está todo mundo naquele ambiente de muito aconchego. Então é um ambiente, acima de tudo, aconchegante. Sim, é um ambiente um ambiente que causa sofrimento no sentido que é um hospital, é um tratamento, é a picada, é a dor, é a família, que a mãe que pode estar um pouco mais tensa, porque, lógico, a criança está lá no ambiente que deveria estar na escola, entretanto, é um ambiente de aconchego. Então, é isso que eu defino como aconchego. Importante, né? E que é muito isso amplificado, multiplicado pela humanização e que, assim, pessoas como a Roberta, como o grupo dela, que traz esse tipo de humanização, torna o aconchego não só para o paciente, para o profissional que está lá, para a família que está lá. E isso acaba, indiscutivelmente, com um técnico, dando um outro resultado, né, em termos de prognóstico dessa criança. Se cura muito mais num ambiente desse tipo, um ambiente de aconchego. Legal. Muito importante. Agora, Roberto, eu queria que a gente está chegando já nos momentos finais da entrevista, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador, né? Porque o quão é importante uma rede de apoio no momento desse, e vocês fazem isso. Então, acho que para quem nos assiste, de repente quer ser voluntário, existe várias formas de ajudar, né? Então, gostaria que você deixasse uma mensagem, Roberto. É só para complementar o que o doutor Jairo falou, triste é uma coisa que não é, viu? A gente ali a gente chega para bagunçar, para fazer bagunça mesmo. E tomamos cuidado, porque apesar de tudo é um ambiente hospitalar. Mas o que eu quero deixar de recado é que as pessoas, e essa frase não é minha, essa frase é do próprio Pat Adams. Uma vez eu conheci, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rússia, fazendo esse trabalho. E ele falou para mim assim: as pessoas muitas vezes falam que querem fazer, mas poucas realmente fazem. E foi por conta disso que ele me convidou para ir para a Rússia para fazer esse trabalho com ele. E eu falo isso, eu vou repetir essa frase dele. As pessoas falam: eu quero fazer. É o famoso vamos combinar. Sabe quando você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, e fala vamos combinar, e esse combinado nunca sai? Então, eu sempre falo, gente, façam alguma coisa, não falam o que querem fazer, a vida está passando e façam alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para dar, todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Ah, eu não sei ser palhaço, que bom, eu sei mexer com o computador, então ajuda a fazer o site de alguma ONG. Eu não sei mexer com informática, eu sei. Gente, qualquer coisa. Tem gente que, por exemplo, lava as fantasias do Big Riso. É um trabalho voluntário. Então, tem de tudo. Então, quando você tiver alguma coisa que você fala, eu quero fazer, faça. Não começa na segunda. Começa. É que hoje, assim, não Hoje, começa na. Ah, eu vou comer, é igual regime, né? Eu vou começar na segunda-feira. Não, começa na hora que você teve a ideia. Faz. Porque quando você dá o primeiro passo, o resto é uma consequência. Se você não sair da sua cadeira, você vai só ficar no futuro ou no gerúndio. Estou vendo, estou fazendo, estou organizando. Faça de verdade, faça acontecer. Se você tem uma vontade, plante. Eu falei num evento nosso esses dias, e quando a gente planta uma sementinha e essa sementinha se espalha, com essa oportunidade que vocês estão dando aqui agora do Dr. Jair explicar o que é o câncer e de eu falar o que a gente pode fazer sobre a humanização, as pessoas que estão ouvindo e quiserem participar, elas já vão ser um fruto dessa sementinha que nós estamos plantando. Então, sim, a gente quer mudar o mundo, nós podemos fazer coisas boas. Então, a recomendação que eu dou é essa. Faça a sua parte, não se sabote. Se você quer fazer, faça de verdade. É só dar o primeiro passo. legal, muito obrigado, Roberto. Doutor Jairo,
Uma mensagem final para o nosso telespectador. A mensagem final é que, gente, hoje em dia, câncer cura e cura muito. Curamos 80%, 85%. E a tendência é curar ainda mais que isso com as novas terapias que estão surgindo. Vale a pena, gente. Não tenham medo da doença. Fiquem alertas para os sinais e sintomas que possam ocorrer. Repetindo, não se desesperem, mas quando aquele sinal e sintoma se mantém, procurem ajuda. Vai no postinho de saúde, conversa com o enfermeiro, com o médico, com o agente de saúde. Procure o profissional aqui, porque vale a pena. E se tiver eventualmente a doença, não se desesperem, porque não é sofrimento, é aconchego e cura-se muita criança, cura-se quase todos, 85%, repetindo, com a perspectiva de um aumento de cura muito maior que isso. Vale a pena. Obrigado, Dr. Jairo. E este foi mais um Alesp Cidadania, hoje falando do câncer infanto-juvenil. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau.